a última do período da manhã. Depois, na sequência, será o momento das perguntas. Quero convidar o Marcos Augusto Franco Júnior, engenheiro agrônomo, diretor do Centro de Mudas da CAT. O Centro de Mudas corresponde aos 5 núcleos de mudas existentes no estado de São Paulo. Em São Bento é uma das unidades. Em outros municípios também existem um núcleo, são Tietê, Itaberá, Pederneiras e Marília. Tá? E o Marcos, no caso, é o meu chefe, né? E ele vai fazer a palestra aí com o tema Projetos CAT Sementes e Mudas, Inovação na Produção de Mudas. Obrigado, meu Marcos. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Anderson pelo convite e parabenizar mais uma vez toda a equipe do Núcleo de Mudas de São Bento Sapucaí, que aí com maestria nesses 17 anos, né, Anderson? 17 anos que esse evento já é realizado, então é um evento que já tem uma história e para nós é um prazer receber todos. A nossa divisão contempla aí os 5 núcleos de mudas, né? E para nós é uma satisfação ver a casa cheia, né, Anderson? Nessa parte é a nossa... Pro produtor é a vida do produtor. E no nosso caso, produzir mudas é a nossa vida também, é o nosso trabalho. Mais perto, tá? Tem passador? Consegue deixar a tela cheia? Aqui. Na lateral. Tela cheia. Perfeito. Quando o Anderson convidou nós para fazer essa apresentação a respeito dos projetos da CAT Sementes e Mudas, na parte de produção de mudas, eu inicialmente observei o tema que nos foi proposto, né? Desafios e oportunidades para uma fruticultura sustentável. Meu nome é Marcos, né? Eu faço parte da CAT Sementes e Mudas também. E para o quadriênio 2024-2027, alguns projetos que a gente já está em andamento, que a gente vai entregando ao longo do desenvolvimento, são eles que eu trouxe para a gente conversar aqui nessa manhã, né? E acho que não está passando. Bom, próximo. Vamos lá. Tá certo. Desafios e oportunidades. Isso a gente sente no bolso. Para quem é fruticultor, para quem é produtor, não é novidade. A questão dos preços das frutas nas gôndolas, o valor, a questão da produção alta nos preços. Então tudo isso traz para a gente uma grande oportunidade. Para alguns é um prejuízo, uma ameaça, mas para outros que têm na atividade focada, produtiva, bem estabelecida, é uma grande oportunidade. Então aqui a gente trouxe pequenos mercados, grandes oportunidades. Essas principais culturas, apesar de estar meio desfocado, elas somam no país em torno de 20 bilhões de reais. Então, e grande parte delas sendo frutas. Então, na questão do consumo especificamente, a gente está observando que a população tem aumentado o consumo, mesmo apesar do preço ter aumentado, mas a questão da consciência e da saúde aliada ao consumo de frutas e verduras tem aumentado essa demanda também. Próximo. Opa, esse já é o último. E alguns dados da fruticultura no estado de São Paulo. Gerou em torno de 64 mil postos de emprego, ocupa uma área de 553 mil hectares, produziu em torno de 17 milhões de toneladas de fruta fresca. Isso, pelo levantamento do IBGE de 2018, corresponde a 32% do valor arrecadado pelo setor frutícola nacional. Então, apesar de estar distribuída entre as regiões com característica geográfica, produtiva e culturas diferentes, a fruticultura no estado é de extrema relevância nacional e internacional. Então, nesse sentido, que a ação da CAT Sementes e Mudas dos núcleos se insere. Por quê?
O insumo básico para a produção de fruticultura é muda de qualidade. Então, dentro desse contexto, aí a questão de laranja, limão, já é um mercado diferenciado, mas que tem grande apelo também. A CAT não atua na produção de mudas porque o setor já está estabelecido. Abacate, caqui, figo, tangerina, goiaba, banana, essas outras culturas, todas a CAT produz muda para fornecer para os produtores. Próximo. O departamento em si é o departamento da CAT, muitos não conhecem toda a estrutura, já foi muito maior, mas hoje nós temos no centro de mudas as fazendas de Itaberá, Marília, Pederneiras, Tietê, São Bento do Sapucaí e o laboratório de micropropagação em Tietê, todos prestando serviço para o produtor e para o fruticultor do estado. E o centro de sementes tem as unidades em Avaré, Fernandópolis, Paraguaçu Paulista e a fazenda Tariba Leonel no município de Manduri, na região sudoeste do estado. Tendo o objetivo como produzir e comercializar. Não é nada doado, gente. Todas as ações que a gente teve de doação não teve sucesso. O produtor que é produtor consciente, que é produtor, ele não tem problema em comprar, pagar, muda de qualidade. Então, essa questão, às vezes, alguns governos, algumas épocas teve, mas o nosso é produzido e comercializado, com qualidade genética, fisiológica e sanitária. Próximo. A produção de mudas em si tem a Comissão Estadual de Produção de Sementes e Mudas, que cada ano safra, o nosso ano safra inicia no mês de junho, finaliza no mês de julho do ano seguinte. Então, desde o planejamento da safra de mudas, até compra de insumo, coleta de materiais, semeadura, condução, tratos culturais, enxertia, rustificação, até sair uma muda de qualidade. Hoje, na parte de nativas, nós temos em torno de 220 espécies nativas e frutíferas silvestres espalhadas nas 5 unidades. A parte de frutíferas enxertadas, em torno de 176 cultivares de 27 espécies. Então, aí, nesse contexto, a gente sempre trabalha na questão de produzir o que o mercado demanda. Então, apesar de ter um estoque, apesar de ter, a gente, ano a ano, vai redirecionando essa produção. A parte de frutas vermelhas foi uma demanda da Regional Campinas, que iniciou em Campinas, mas agora já espalhou para o estado inteiro. A parte do cacau SB, que a gente também vai falar um pouco a respeito, que no estado tem um grande potencial. Nós estamos hoje já em torno de 50 mil mudas. Nesse ano, o ano que vem, a gente está ampliando e trazendo parceiros também para o estado. Uva e vinho também vou apresentar a respeito do projeto. Então, nesse contexto, hoje, nesse quadrênio, a gente forneceu em torno de 800 mil mudas nativas, né, com restauração de 720 hectares de Mata Atlântica e Cerrado. Então, na questão do laboratório, na prestação de serviço, morango, banana, mandioca em salsa, alcachofra. Hoje a gente focou, por conta da demanda, em morango e banana. Banana, ontem eu estava na unidade de Tietê, a gente está implantando o sistema de produção de mudas em TIB, bioreator, para alcançar aí uma produção em torno de 400 a 500 mil mudas por ano de banana. Então, nesse contexto, a demanda da banana, todo mundo vê banana, não é mais a preço de banana. Banana hoje é uma das frutas que tem um dos maiores valor agregado, hoje na questão de produção, produtividade, rusticidade, e a gente acompanhando isso está aumentando essa produção. Próximo. Aqui, para vocês verem a evolução. 2022-23 nós estávamos com uma produção de 543 mil mudas. Próximo. 23-24, 1.190.000 mudas. Próximo. E o plano atual, em torno de 1.300.000 mudas. Por quê? A demanda está aumentando. Então, nessa questão, cada núcleo tem a sua especificidade, né? Aqui em São Bento, Sapucaí, as frutíferas de caroço e clima temperado. E aí, Itaberá, caqui, a parte de cacau e algumas outras também, uva. Então, cada uma dessas unidades tem a sua cultura específica. Próximo.
E aqui os projetos em andamentos, as mudas nativas, frutífera enxertada, frutas vermelhas, cacau SP, uva e vinho. Próximo. Pinhão SP, que também junto com a Regional de Cunha, a nossa parte no projeto é especificamente a parte de produção de mudas e a questão de qualidade de mudas, né? Fortalecimento da cadeia de batata doce, mandioca e o Propaga SP, que é a produção de mudas com embalagem biodegradável. Próximo. A parte de mudas nativas, hoje a gente está em torno de uma produção de 600 mil mudas por ano com volume de 1 a 2 litros, venda por demanda. Um equipamento que foi adquirido e chegou mais uma máquina Eleport na unidade de GT, a gente quer ir para em torno de 1,5 milhão de mudas nativas por conta da demanda, mais um volume menor. Uma muda aí em torno de 300 ml, que aí conseguiria atender grandes projetos de restauração para conseguir realmente fazer uma diferença nessa cadeia também. E aí a questão do Ecopot, né? E a gente está junto com a CEMIL, provavelmente no ano que vem lançar o programa São Paulo Sustentável para fazer recuperação e efetivamente o PRA, o Programa de Recuperação Ambiental efetivo para implantar nas propriedades. Próximo. E principalmente a questão da reserva legal produtiva. O produtor, hoje a gente tem ferramentas, tem legislação, tem normas que já permitem na reserva legal ter produção. Então, nessa questão, para as áreas serranas, para áreas mais frias, Serra da Mantiqueira, Paranapiacaba, Japi e outras, o projeto do Pinhão é essencial para ter uma reserva legal produtiva. A unidade aqui de São Bento está liderando a produção de mudas nessa questão do pinhão enxertado. Foi feito a parte do licenciamento dos clones da Embrapa, mas tem outros também que a gente quer puxar. E nas áreas do Planalto e áreas mais quentes, litoral também, e Vale do Ribeira, o projeto Cacau SP, que a gente está indo hoje de tarde para fazer o curso de formação de viverista e registro. Então, nesse contexto, o produtor, aqui grande parte é produtor, na questão da adequação ambiental, tenham a sua reserva legal não como passivo, como uma área de geração de renda. Você pode plantar alinhado, você pode roçar, você tem normas, tem resoluções conjuntas, então não significa que adequar a sua propriedade ao Código Florestal, você vai estar perdendo produção. Na verdade, com essas culturas, você vai estar adequado legalmente e produzindo produtos que têm grande valor agregado. Então, e a questão da exploração florestal e produção de frutas nativas, que é um pouco mais trabalhoso, mas também tem essa possibilidade. Próximo. A parte de arborização urbana, a gente também, dentro do programa São Paulo Sustentável, iniciou em Itaberá o teste piloto esse ano de produção de mudas com porte alto, de 1,80 m a 2 metros, para atender essa demanda dentro do programa São Paulo Sustentável. Uma das metas é arborizar 100% dos municípios do estado da área urbana. Então, dentro disso que a gente está visualizando a questão dessa produção. Já teve no passado, mas agora a gente está recuperando essa questão com mudas biodegradáveis. Não precisa ser uma embalagem de 20 litros, 15 litros. Ela, com uma embalagem de 4 a 5 litros, está alcançando já a altura estabelecida para plantio em área urbana. Próximo. A parte das frutíferas enxertadas, que é o nosso grande valor agregado, né? Nós estamos focando cada uma das unidades na sua especialidade. A parte de Itaberá, cacau, a gente já transferiu para Marília e Pederneiras, e ficaria caqui, uva, maçã inteira, Marília, uva e cacau, Pederneiras, abacate, cacau e manga, São Bento do Sapucaí, a temoia, uva e pêssego, agora as frutas vermelhas também, né, Anderson? E as oliveiras também. A gente espera até o final do ano estar em processo de limpeza em laboratório as matrizes de oliveira. São 6 cultivares que a gente vai fornecer para os produtores
livres de chilela, que a questão da chilela é um grande problema. Então, a unidade também aqui no núcleo de São Bento e Itaberá, que tem na região sudoeste uma condição favorável para a oliveira, também a gente incide lá. Avançou, volta esse. Em Tietê, banana e morango, especificamente o laboratório, hoje nós já estamos com as variedades Williams, Grand Pratanã e maçã, e chegou a BRS francesa também, que é a banana maçã resistente a fusário. Então, nessa questão, para o ano que vem, o porte-enxerto clonal de abacate a gente ainda está aguardando, porque caiu a patente já de alguns porta-enxerto, e a gente também vai inserir isso no nosso produto, só que específico do abacate é um tempo mais demorado por conta do processo de produção. Porta-enxerto clonal de Araticum está em desenvolvimento, foram mandadas 30 plantas, o Anderson comentou agora aqui de enviar mais 7 clones que eles selecionaram aqui. Caqui, porta-enxerto clonal do caqui pomelo. Provavelmente em setembro, outubro do ano que vem nós já vamos iniciar os plantios, e aí mudaria completamente a questão do pomar. A gente sabe, quem é produtor de caqui, a questão da variação e heterogeneidade do porta-enxerto de caqui é gigantesco. Então a gente, no porta-enxerto clonal de caqui pomelo, que é o IAC 622, a gente espera que a produção de caqui aumente. O caqui no estado tem sofrido uma diminuição, mas em outros estados como Minas e Rio de Janeiro estão aumentando a produção. Então a gente quer recuperar isso no estado de São Paulo e manter essa produção estadual também. E as frutas vermelhas, em setembro iniciou Mirtilo Biloxi Emerald, em dezembro a framboesa Autumn Breeze, em janeiro framboesa Sugana, e em janeiro aí mais 3 variedades de amora preta também já vão ser liberadas e entregues para os produtores. Próximo. As frutas vermelhas, uma coisa que tem que ser frisado, gente, hoje no mercado tem as mudas que são especificamente frutas vermelhas de estaca, e as mudas de estaca de raiz ou brotação. As mudas micropropagadas que a CAT está fornecendo tem uma produção no mínimo 30% maior. Isso já estabelecido. Alguns falam que é a mesma, mas não. Por quê? A muda micropropagada foi retornada à origem genética dela e não tem o efeito da juvenilidade, não tem o efeito da idade da planta. A gente sabe, a questão da muda de estaca, ela carrega no seu código genético a idade da planta, a idade do material que você está fazendo essa propagação. Então, na questão de muda micropropagada, essa a gente até está colocando no ensaio para que seja comparado lado a lado, produção de muda de estaca e produção de muda micropropagada, para provar isso e publicar e não ter mais dúvida quanto a isso. Próximo. O projeto Cacau SP, hoje a ACAT e mais um viveiro são os únicos que produzem muda a nível do estado, mas nós temos aí uma área em torno com um potencial de 300 mil hectares no estado de São Paulo. Só a região noroeste com seringueira em torno de 90 mil hectares. Em consórcio tem potencial o consórcio seringueira e cacau. No Vale do Ribeira, 48 mil hectares de potencial banana e cacau. E nas áreas de reserva legal, mais 200 mil hectares de potencial. Então a gente está falando algo em torno de 340 mil hectares. Claro, não vai plantar tudo. Se plantar 1% disso, já são 3.500 hectares. Se plantar 10%, são 35 mil hectares. E a gente está trabalhando junto com a indústria para trazer compradores para o cacau. Eles buscam no Brasil inteiro, mas especificamente no estado a gente quer montar a cadeia do cacau aqui dentro. Moageira e outras, já tem as indústrias, a Itapevi tem
a empresa Cacau Show, São Roque, a Hershey's, as indústrias estão em São Paulo, só não tem o cacau. A gente vai fornecer o cacau para produzir chocolate com o cacau de São Paulo. Próximo, projeto Uva e Vinho. Este ano nós fizemos a enxertia de mesa. É o primeiro ano que nós fizemos, antes era tudo enxertia manual ou em campo, mas essa enxertia de mesa nas unidades de Marília e Itaberá. São Bento também já há 2 anos fez, mas enxertia de mão sem a máquina ômega, mas a gente está avaliando para fomentar a questão de produção de vinho no estado também. A gente sabe que o gargalo do vinho especificamente é o mercado e a competição com o vinho importado, mas cada um tem que fazer a sua parte, e o dia que o vinho for reconhecido como alimento e cair a taxação, a gente tem um avanço aí, questão legal e de legislação no Brasil. Próximo, projeto Pinhão, a instalação das matrizes dos pinhões da Embrapa, mas em Cunha tem as matrizes, né, Anderson, o César, o pessoal de Cunha tem as matrizes locais, que é mais interessante do que as da Embrapa, obviamente, porque estão já selecionadas, adequadas para o clima e para o local, mas nessa questão a gente visualizou que essas 3 cultivares femininas mais os polinizantes, a gente pode implantar e ver essa questão de produção especificamente para transformar o pinhão numa cultura não apenas coletora, mas uma cultura agrícola em si, como um pomar de produção. E aí os próximos passos, elaborar um projeto conjunto Embrapa, e IAC também nos procurou para avaliar mais clones, O próprio Germoplasma da Embrapa Florestas já dispõe de vários outros clones, Anderson, mas que não foram disponibilizados ainda, mas a gente tem interesse em trazer e avaliar esse pinhão. Só que especificamente o pinhão, para quem sabe e conhece todos, os avanços são muito devagar por conta da cultura em si. Então hoje, para produzir uma muda, por 2 anos e meio a 3, Anderson? Então, para produzir uma muda de pinhão enxertado 3 anos, para avaliar em campo, para ter resultados, isso é um trabalho de formiguinha. Só a CAT e os órgãos institucionais que conseguem fazer isso. Mas a gente tem certeza que isso vai trazer um grande valor agregado para o produtor do estado. Próximo. Aí aqui para a título de ilustração, hoje São Paulo, pelo IBGE, tudo bem que esses levantamentos estão sendo meio duvidosos, mas em torno de R$466 mil. Isso é o que foi declarado, o que foi coletado. Comparando com o Paraná, R$21 milhões que a cadeia do pinhão tem a oferecer, é um valor 50 vezes maior que o que é feito no estado de São Paulo. Então, a gente... Opa, acho que a gente, nessa questão da cadeia do pinhão em si, tem condições de alavancar isso. Obviamente, no Paraná, grande parte desse valor é de coleta extrativista, por causa da ocorrência natural, não são áreas plantadas, Algumas, bem poucas, mas aqui em São Paulo a gente deseja fomentar o plantio e aumento dessa produção de áreas plantadas. E coleta também, mais especificamente, um pomar de qualidade. Próximo. Batata doce. Hoje nós temos 6 cultivares do IAC. Entre as biofortificadas, que são a ametista, que ela é polpa roxa, é uma batata doce polpa roxa, e a Hélio 34, que é a laranjada, que ela no mercado europeu também atende, competindo com a Beauregar, que é BRS Embrapa, e algumas outras que são de desenvolvimento local da Europa. Então, nessa questão da batata doce, hoje no estado tem em torno de 12 mil hectares de batata doce, mas a tendência é aumentar muito, porque é uma cultura rústica, é uma cultura produtiva. Na região de Presidente Prudente, especificamente Braúna, região de Araçatuba, tem aumentado muitos plantios,
Nas regiões mais frias, nós fizemos o dia de campo em São João da Boa Vista, Caconde, mas aí o plantio é mais restrito à primavera e verão. Nas regiões quentes, aí o ano inteiro é possível o cultivo. Próximo. Mandioca. Hoje no estado temos em torno de 100 mil hectares de mandioca. 80% mandioca de indústria para produção de fécula e amido e 20% aí em torno de mandioca de mesa. Mas a mandioca, a gente sabe que é uma questão de segurança alimentar. Hoje, mesmo no sítio, na roça, praticamente o pessoal já não planta, mas o não plantar, às vezes até por falta de material genético, por falta de rama, por falta de muda. E nesse programa Mandioca, a gente está realizando a limpeza em laboratório de vírus e bactérias, para que essa mandioca que seja plantada, ela esteja isenta. E da mesma maneira que a muda micropropagada, a muda isenta de vírus e bactéria, ela traz em torno de 30 a 40% de produção a mais do que a maniva suja ou contaminada com vírus e bactéria. Então, nesse contexto, a gente, a partir do ano que vem, também é um trabalho de formiguinha. 1 ano e meio para fazer a limpeza em laboratório, para produzir as matrizes, para depois levar em ambiente telado, antiafídio, para depois plantar em campo para ter volume para fornecer para os produtores. Um período de quase 3 anos de trabalho antecipado para entregar para o produtor. Então, no geral, todos esses programas, eles têm um tempo e um planejamento a ser seguido, a ser acompanhado até chegar no que a gente quer, plantar, né? Então, nesse contexto, o programa Mandioca, a gente visualiza essa importância local. Todas as unidades, os núcleos de mudas, após essas colheitas, vão receber as manivas. As manivas são medidas em feixes de 20 manivas de 1 metro, e aí a pessoa compra e leva e consegue plantar até 3 a 4 anos com a mesma maniva, até ela se contaminar. Vai contaminar, joga fora, volta, compra a maniva novamente e continua o plantio. Próximo. Aqui a produção das mudas, né? A gente vai fornecer maniva e mudas. Hoje, já pela Embrapa, ela tem um programa de Reniva de produção de mudas. Então, o produtor tiver interesse em produzir, vender a maniva, ao invés de vender a mandioca, depois de 2 ciclos ele consegue vender a mandioca, mas ele pode fornecer também a muda livre de vírus e bactéria também. Então, aí seria um potencial. Ela vai igual eucalipto, pinus e rocambole, e aí esse produtor planta o seu matrizeiro, colhe a maniva e vende para o produtor. Que obviamente a CAT, o departamento, não consegue atender os 100 mil hectares de mandioca no estado. Então, o interesse nosso, e dentro desse contexto da mandioca, é que em diversos pontos, diversos produtores maniveiros façam essa multiplicação e disseminem aí material limpo pelo estado. Próximo. O programa Propaga SP foi um investimento que foi feito de 3,5 milhões de reais para a aquisição da máquina que produz embalagem biodegradável. Próximo. Que é essa máquina, que é um equipamento dinamarquês, que ele faz a mistura de substrato. Hoje nós trabalhamos já com fertilização de liberação controlada, bioinsumos, tricoderma, bacilos e outros, e faz essa produção dessa embalagem, que não sei se todos viram, a muda hoje do mirtilo, né, Anderson? Tá aqui, depois vocês olhem. Ele é um papel, é uma substância, à base de fibras naturais, celulose e resinas, né? E eles se degradam. Então você planta direto com essa embalagem em campo. Então a grande vantagem é qual? Não ter dano no sistema radicular. Todo produtor sabe, muda, levou para o campo, desfez o torrão, joga fora. A gente até vai plantar, tentar recuperar, irrigar, adubar, mas não vai. Ela se desfez, a raiz, o torrão, é uma muda deficiente, é uma muda que não foi bem formada, não foi a estrutura radicular, seja por fator físico, químico, biológico, praia, doença,
ela não foi bem formada. Então, essa tecnologia, ela permite diminuir ou isentar, dependendo da cultura, dano na raiz. Então, nessa questão que aí a gente iniciou, a parte de nativas, todas as enxertadas, a gente está mudando gradativamente a nossa produção para esse sistema também. Algumas culturas, como as olerícolas, o setor não absorveu, ainda prefere, mas a gente está desenvolvendo testes para que veja qual que é o gargalo para que isso seja também inserido no mercado. Próximo. Aí, mais um investimento que o departamento está fazendo em Fernandópolis. A gente está fazendo mais uma unidade, vai abrir ainda, já existe o núcleo de sementes e mudas de Fernandópolis, mas o Noroeste ainda estava descoberto nessa questão de fornecimento de mudas. Então aqui em verde vocês podem ver aqui Itaberá, aqui Pederneiras, aqui Marília, aqui Tietê e aqui São Bento. E essa região noroeste especificamente ainda estava descoberta. A gente quer ainda nesse ano, ou em dezembro ou no máximo janeiro, inaugurar esse viveiro de mudas de Fernandópolis para atender a demanda de cacau, especificamente o cacau na região noroeste, em consórcio com seringueira, e a parte de recomposição ambiental de áreas degradadas com as mudas nativas. Próximo. É isso, gente, a apresentação. Foi um compilado aí, poderia colocar centenas de fotos, mas não é esse o objetivo específico. Todos esses projetos, eles estão em desenvolvimento pela CAT Sementes e Mudas, e dentro disso é o que a gente, o tema específico do seminário, fruticultura sustentável. E é aquele lema, produtor no vermelho não protege o verde, produtor no vermelho, ele não consegue se manter na atividade, e o departamento, a CAT Sementes e Mudas, tem na sua atribuição, a sua missão é manter essa agricultura forte e comprometida. Então, esses pilares econômico, social e ambiental para nós é fundamental, e a gente sabe que na prática quem mais conserva é o produtor. Na verdade, historicamente, pode até ser que nas décadas de 60 e 70 a consciência e era um outro momento, mas hoje o produtor rural é o que mais conserva. Então, dentro de tudo isso que a gente apresentou, os projetos, os programas, contem conosco. A questão de problemas também para a região de Campinas, a gente espera no ano que vem o figo fazer a limpeza, o laboratório também fazer a comercialização das mudas isenta. O figo na região de Campinas está com um sério problema de doenças e pragas também, e é uma cultura extremamente importante, né, para a região. Então, isso aí, para a gente, cada problema que o agricultor tem, cada dificuldade, nós vamos trabalhando junto para que consiga contornar isso e a atividade da agricultura ela continue aí rentável e mantendo aí ao longo dos anos. Era isso, obrigado, agradeço a todos. Obrigado, Marcos. Agora sim, momento tão esperado, né? Convidar todos os palestrantes do período da manhã, o Dr. César, o Dr. Ricardo, Rodrigo e Marcos, para compor a mesa. E na sequência, quem tiver pergunta, eu vou levar o microfone. Por favor, se identifique, fale a cidade e a pergunta, ou dúvida, ou colocação referente ao tema, indicar qual é o palestrante que vai responder.